não desonra a família. Putz, cara, e a família não tinha posse, não tinha nada. E eu aquele troço, cara, não desonra a família. E eu então, eu me dediquei, e fui campeão em tudo que era lugar, porque eu botei na cabeça que eu precisava ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro precisava de disciplina, de organização, de planejamento, de boa vontade, de retidão de caráter e atitude. Isso me deu... O que é que impede de que a gente aumente ou cresça tanto quanto os demais? Eu não quero tirar ninguém, mas eu quero crescer. Não, veja bem, vi aquelas histórias todas. Mas enquanto isso eu já tinha notado o seguinte, a mesa dele era uma mesa com tampo de vidro, tinha tudo do Flamengo. Lembra? Tinha uma revista chamada Cruzeiro. Pasmem, eu joguei no Paysandu. Que é? Profissionalmente? Não pude assinar porque eu tinha carteira assinada pela Sharp e o diretor da Sharp falou, não senhor, ou você vai pro futebol ou fica conosco. Caramba. Fala galera, uma ótima noite a todos vocês, seguidores aqui da página Giro 360. Hoje nós estamos aqui com um programa mais que especial, um convidado de honra, que é o nosso amigo de longa data. Estamos aqui, antes, vamos falar com o nosso amigo Val Valente, nosso amigo presente de sempre. Val, dá um spoiler aí para os nossos seguidores do nosso convidado de hoje. Alô, galera da rede, uma ótima bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que você estiver nos assistindo. Muito prazer, eu sou o Val Valente, o seu amigo presente. A partir de agora, um papo maravilhoso. Rapaz, o currículo desse homem é uma bíblia. É claro que o nosso convidado especial fez parte da ACP, Associação Comercial do Paraná. É isso, meu querido amor? É isso aí, me ajuda aí. Já revelou, né? Mas não falei o nome dele ainda, não. Não revelou tudo. Não revelei ainda, não. Comerciante. Uma das principais lideranças do nosso estado, do Paraná e do Brasil. Que mais? Uma pessoa, viu, que eu só tenho a dizer coisas boas. Um amigo de longa data, parceiro do mesmo segmento que eu sou, que é do segmento de veículos. Que maravilha! E olha, pensa numa pessoa que agrega, numa pessoa que traz bons projetos e um legado sensacional, meu amigo. Eu trago comigo porque uma vez lá na cidade de São José dos Pinhais, esse nosso convidado especialíssimo, ele falou assim foi num condomínio no qual você é morador também. Isso, ele falou assim, você nunca tenha medo de apostar no que você acredita. E eu gravei isso. Vamos dar as boas-vindas ao nosso querido Antônio Gilberto De Geroni. Seja muito bem-vindo, meu amigo, nosso mestre, viu? Nosso mestre. Muito obrigado. De Geroni, satisfação, viu? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? O espaço é seu. Nosso presidente que há pouco tempo aqui estava à frente dessa entidade tão importante do nosso estado do Paraná e do Brasil, a Associação Comercial do Paraná, Antônio Gilberto De Geroni, para quem não conhece, mais conhecido como De Geroni, proprietário da Exclusiva Veículos aqui de Curitiba. De Geroni, nosso amigo De Geroni, conta pra nós como tudo começou, quem é o Antônio Gilberto De Geroni, quem é o De Geroni? É natural de onde o De Geroni? Deixa eu lhe contar, eu nasci numa cidade pequena chamada Tangará, em Santa Catarina, mas olha a coincidência, a minha família toda é de Gaurama e Erechim, no Rio Grande do Sul. Mas bah? Então é o seguinte, meu pai... em determinado momento da vida, teve que mudar um pouco e foi para morar em Tangará, num projeto da área de madeira. Muito bem. Só que lá eu nasci e não deu certo naquilo que ele projetou. Ele voltou para Gaurama e Erechim. Voltou para lá, eu era recém-nascido, né? Então a minha família toda é de Gaurama e de Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, qual a cidade sua de nascimento? Santa Catarina. Tangará. Tangará fica na divisa do Rio Grande ali? Hein? Divisa com o Rio Grande do Sul, é próximo? Tangará não, é perto de Joaçaba. Joaçaba. Por ali. Eu, na verdade,
Eu fui conhecer quando eu fiz 18 anos, que eu precisava de um documento do cartório de registro de nascimento. Aí que eu fui conhecer. Eu fui uma vez só lá. Em Tangará. Quem nasce em Tangará? Tangaraense. Tangaraense. Né? Que legal, que bacana. E aí veio... E como que o Degeroni... eu sei que já passou pela ACP e outras várias empresas também, né, Kleber? Você tem alguma pergunta aí nesse sentido anotada aí ou não? A nossa pergunta é atropelei, assim, não? Como tudo começou, tua vida profissional? Isso. Fala pro nosso público aí, então, como que começou aqui esse Degeroni que hoje está aqui com a gente? Esse legado Degeroni. Então, deixa eu contar. Eu vim para Curitiba, vim para estudar, sempre gostei de futebol. Opa! Já vamos perguntar que time ele torce. Então vai agora. Não, eu vim com o Grêmio lá. Grêmio. Lá e aqui é coxa, né? É Curitiba. Mas eu tenho uma passagem que depois nós vamos, certamente vamos retornar ao princípio. Numa passagem da minha vida, porque eu trabalhei na Sharp do Brasil. Comecei aqui em Curitiba para contar algumas pequenas histórias. Sim. E uma das unidades que eu comandei foi Belém. E lá em Belém eu morei no Hotel Sagres. Belém do Pará. Belém do Pará. No Hotel Sagres eu morei 1 ano e pouco. Resultado, eu vinha para Curitiba, porque a minha mulher ficou com as crianças aqui, e eu vinha a cada 30 dias. Muito bem. Então, no Hotel Sagres, os técnicos de futebol que treinavam ou o Paysandu ou o Remo, sim, eles vinham do Sul, todos eles. E muitos jogadores também. Então lá eu fiz amizade com jogadores e com técnicos. Pasmem, eu joguei no Paysandu. Profissionalmente? Não pude assinar porque eu tinha carteira assinada pela Sharp e o diretor da Sharp falou, não senhor, ou você vai pro futebol ou fica conosco. Caramba! Eu disse, não, vou ficar no meio. Mas eu treinava com eles. Eu tinha, assim, uma amizade... O João Avelino era o técnico no Paysandu na época. João Avelino. Ou no Remo era o Vavá, imagina? O ex-jogador do Palmeiras, o Vavá? Aquele que foi legal, da seleção brasileira. Nossa Senhora. Teve 2 Copas do Mundo. Sim, o Vavá. Então, o Degeroni tem essa pegada esportiva também. Nossa, eu gosto de futebol. Era bom de bola, Degeroni? Olha, bom, jogou no profissional. Eu gostava muito, viu? Tinha gente que depois, quando eu fui para o Recife, me lembro bem que tinha um fã-clube lá que ia assistir os jogos, porque disseram lá, o Degeroni está escalado. O quê? Que moral, hein? Eu tinha uma coisa, viu? Sempre na vida eu botei o seguinte, hoje, para mim, o treino era jogo oficial. Levava a sério, era uma disciplina. Levava a sério. E o jogo em si era uma Copa do Mundo. Olha, então eu levava aquilo, cara, e os que jogavam comigo, eles eram levados a isso também. Eles sentiam essa energia e essa vitalidade. Amigo do céu, não tinha bola perdida, não. E se nós perdêssemos a bola, não. Tinha os 3 em cima para pegar de volta, viu? Poxa, o jogo era importante, né? Que legal! E jogava em qual posição? Eu sempre gostei de jogar de ala, porque o ala eu escapava lá para frente e fazia gol, né? Caramba! Eu fiz muitos gols. Eu tinha um pé muito bom, certeiro, que aliás eu critico muito os times de hoje, que eu acho que tem aquele fundamento de chutar de qualquer distância, mirando o gol, eles quase não fazem, viu? Eu chutava dele longe, viu? Eu queria ver o goleiro passar, sabe? Eu chutava mesmo, viu? Porque eu treinei quando era mais jovem. Sabe aquele golzinho pequeno? Sim. É um gol que dava 1 metro por 70. Sim. Então, uma distância de 50 metros, você tinha que acertar. Treinava naquele golzinho ali. Naquele golzinho. Imagina tinha que acertar a precisão ali, que tinha quando tinha jogo. Precisão. E o que te dá a precisão é o treinamento. É o treinamento. É o treinamento. Né? Eu gostava de chutar. Eu dizia para eles, olha, o goleiro faz a parte dele defender, a defesa para segurar, o meio de campo para abastecer o ataque. Amigo, sem firula, atira, o que vale é o gol. E chuta com qual? Os 2 pés. Se não fosse a Sharp, a gente estaria conversando aqui com um ex-atleta, um ex-jogador de futebol. Não, que não deixou de ser, né? Só não assinou profissionalmente lá no nosso querido Belém do Pará. Foi muito, nossa, período bom. Que ano era esse? Nos anos 70...
79 e 80. 79 e 80. Poxa vida. Então iniciou a carreira na Sharp. Sim. Legal. Eu iniciei nos anos 70, concluí nos anos 90. Foi uma carreira fantástica, fantástica. A Sharp tinha unidades comerciais aqui em Curitiba, tinha em São Paulo e em Belém. E eu aqui fui levado por causa do futebol, me convidaram para os funcionários da Sharp eram poucos, e eles tinham uma cancha emprestada ali no Boqueirão. Hoje nem sei o que tem lá, acho que tem casas que foram construídas, e eles então precisavam de gente que completasse os times. E tem um cara que falou, olha, tem um guri ali que joga, que só, vamos chamá-lo. Então eu passei a participar de todos os jogos deles aos sábados. Aí não teve dúvida, agora, escuta, não quer passar por uma entrevista lá de área de vendas? Digo, vou. Mas não teve dúvida, passei na entrevista. É que na época eu fiz faculdade, eu estava concluindo. E então a faculdade me ajudou também a conversar, tratar, ter um outro status, né? A nível de formação e assim por diante. Mas o futebol foi a minha grande porta. A porta. Você vê quanto o futebol agrega, né? O futebol é maravilhoso. Traz isso para a nossa vida. Futebol é maravilhoso. Aliás, eu fui, domingo agora, eu fui assistir o jogo no camarote da presidência da federação, que a CP agora fez um contrato de negócios com a Federação de Futebol. Eu me dou muito bem com o Hélio Cury há 25 anos. Quando o Hélio Cury, filho, né, que agora é o presidente, ele era advogado da ASOVEPAR, que é a nossa associação, a minha, do Kleber, associação da área de produtos, de carros seminovos e usados. E o Hélio era nosso advogado, era jovenzinho e era advogado. Ele continua jovem, né? Mas ele foi aprendendo com o pai era o presidente anterior, e de repente o Hélio agora, há 2 anos, né, ele é presidente, está fazendo um trabalho excepcional. Então eu fui domingo a convite assistir o jogo do Curitiba com o Cianorte, no camarote lá. Segundo jogo, né? Segundo jogo. Que é o primeiro. Primeiro, putz, aquele primeiro. Aquele gol de Jerônimo. Aquele gol. Para quem não tá sabendo do que nós estamos falando, é um gol de goleiro. O goleiro cobrou o tiro de meta. Se eu não tiver equivocado pelas regras do futebol, se o goleiro não toca na bola, eu não sei se valeria o gol direto. Se ele não toca, não vale. Não vale. Exato, tá vendo? Aí o goleiro cobrou o tiro de meta, a bola quicou entre o zagueiro e o atacante, só que eles não tocaram. E o goleiro foi sair, a bola bateu na mão dele. Bateu no goleiro e foi gol. Gol do Coxa, 1-0. Agora desse aqui já foi melhor. Não ia aguentar. Muita gente nova, os jovens jogando, foi bom. Um jogo razoável, mas foi bom. Então, o negócio do futebol, eu acho que ele tem uma mensagem muito boa, desde que seja bem tratado. Sim, não aquela folia de um bater no outro ou brigar com o outro, isso não vale, viu? Exatamente. Eu sou do tempo que a torcida se misturava. Era mista. Podia estar junto e todo mundo estava, cada um torcendo para o seu time, e tinha essa pacificação, né? Isso é muito importante. Agregava para a família mesmo, né? Trazer a família no estádio e ter toda essa pegada. E a caminhada após Sharp? Então deixa eu te falar. Na Sharp eu comecei aqui como vendedor na área de calculadoras. E era um bom vendedor? Viu? Para ficar quantos anos ficou lá? Olha pelo sucesso do homem. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Tudo que eu fiz na vida, eu aprendi com meu pai e com minha mãe, que era o seguinte: não desonre a família. Puta, cara, e a família não tinha posse, não tinha nada. E eu aquele troço, não desonra a família. E eu então me dediquei, e fui campeão em tudo que era lugar, porque eu botei na cabeça que eu precisava ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro precisava de disciplina, de organização, de planejamento, de boa vontade, de retidão de caráter e atitude. Isso me deu... Olha, eu vou contar uma coisa aqui bem particular. A Maria Cristina Andrade Vieira, que também já foi presidente da CP, é da família Vieira, Andrade, que foi dona do Bamirindos, era minha colega de faculdade. Nós estudávamos juntos, ela sentava, como se fosse a parede ali, ela sentava ali, tinha uma outra pessoa aqui junto,
éramos umas 12 ou 13 pessoas que eram muito ligadas entre si, né? Se eu não me engano, não lembro se era a Rúbia, era uma japonesa, ou era a Lúcia, a japonesa, mas enfim, era uma japonesa, e eu aqui. E com o tempo a gente fez bastante amizade, você vê, ela era de posses, Sim. mas ela era muito humilde conosco, ela pagava os lanches, nós fazíamos a católica, né? Ela pagava os lanches, não queria ajuda de ninguém, ela queria pagar mesmo. E teve um período que ela disse assim, olha, você vai trabalhar com a minha família, no Bamerindos. Eu digo, como? Eu já estava na Sharp, né? Vai para uma entrevista lá que você vai gostar, que isso, que aquilo e tal, coisa. E a Sharp era desafio. E lá, lá no Bamerindos eu não sei, eu acho que não era hora de ir, pronto. Até entender o que ia fazer, como é que eu ia dar, eu preferi não seguir. E eu me dediquei à Sharp. Bom, daqui de Curitiba eu fui me escalando, eu fui para São Paulo, depois fui para o Rio, do Rio para Goiânia, de Goiânia para Belém, a minha família aí já morando, né, saiu daqui morando lá, de Belém, Salvador, Recife. Quanto tempo nessa cidade, De Jerônimo? Média 3 anos cada. E qual que era o intuito? Desenvolvia equipe? Na verdade é o seguinte, abria campos ali? Cada unidade dessas, olha, o Rio de Janeiro tinha 300 colaboradores, Goiânia era um pouco menos, eu não lembro, mas era 100 e alguns. Belém já tinha 270, 280, Salvador, um pouquinho mais que isso, Recife, 632. Então era unidade comercial e eu era o gestor. Em cada uma dessas unidades tinha um gestor. Sim. Então eu ia sendo sempre promovido. Havia um motivo para eles me promoverem. Eu ia substituir alguém. E esse alguém saía da empresa, era desligado e assim por diante. E o que é que o gestor tinha? O gestor tinha uma equipe com o seguinte organograma. Era um chefe de vendas, que cuidava da venda. Um chefe administrativo, administração. E um chefe técnico, assistência técnica, né? Então, e eu comandava toda a operação de vendas, de assistência, de contato com o público, de relacionamento. Em Belém, por exemplo, eu tinha uma tarefa um pouquinho mais complexa. Porque lá, a Belém era muito ligada às coisas do Banco da Amazônia, o BASA, e a SUFRAMA, que é a Superintendência da Amazônia. Então, lá eu tinha uma obrigatoriedade, além da operação, digamos assim, da unidade comercial, eu cuidava de alguns papéis. Levava malote lá na SUFRAMA, ou buscava num hotel lá de um general que assinava, aquelas coisas assim que na época a gente não entendia muito, porque era governo militar, e o Matias Macrini usava bastante esse expediente de ter militares em alguns postos chaves da empresa. Por sinal, ele fez negócios assim fantásticos, né? Era uma empresa, a Sharp era uma empresa muito pequena e se tornou um império. Um império. Muito grande. Ela chegou a ter no grupo, todas as empresas juntas, 30 mil empregados, né? Então, nessa unidade, vamos pegar, por exemplo, Belém. Belém, eu viajava, uma das áreas era viajar, Pará e o Maranhão, visitar as lojas, visitar as redes que tinham já lojas estabelecidas. Depois, Salvador, mesma coisa, era Bahia e Sergipe. Daí, quando eu fui promovido para o Recife, eram as outras unidades, excetuando-se Piauí e o Ceará. O restante atuando, viajando, conhecendo e tendo toda a oportunidade de desenvolvimento de negócios. A Sharp tinha venda de todos os produtos que você possa imaginar. Sim. Produtos de linha eletrônica, né? Sim. Videocassete, som, calculador, TV. E ela era campeã em tudo. A Sharp era líder de tudo porque era uma marca desejada, era um produto bom. Tinha linha, porque eles chamam de linha branca também, De Jerônimo, que é geladeira. Linha branca eu trabalhei depois.
Linha Branca eu trabalhei depois na Prosdóxima. A Sharp não tinha. Não. Ah, sim. Não tinha. Você trabalhou na região sul primeiro, depois foi para o Nordeste? Como que foi essa? Sim, eu comecei na região sul, depois foi abrir campo... Curitiba. Legal. Comecei em Curitiba como Aí vendedor. foi abrir e desenvolver no Nordeste, lá base de vendedores. Mas já existiam lá, só que eu fui ampliar, eu fui desenvolver. Dá uma pegada diferente. Sim, as unidades já existiam. Eu fui dar, digamos Dá assim... aquele toque de Jerônimo. Que precisava em algumas situações lá, viu? Então você rodou o país. Legal. Você rodou o país. Graças a Deus. Olha, eu conheci o Brasil em boa parte por conta disso. Minha mulher é muito grata, meus filhos também, porque a gente... Tudo era pago pela Sharp. Claro, eu era muito criterioso, eu nunca abusei de nada, e eu tinha um bom salário também, usava esse salário, né? E a empresa dava total suporte. Total, cara. Olha... Isso gera uma confiança muito grande, né? Quando você tem uma empresa que dá esse respaldo, né? Sim, exatamente. E olha, eu vou te dizer também a influência, a Sharp era muito bem relacionada com o governo. Eu ia, por exemplo, na casa do Antônio Carlos Magalhães, o famoso Antônio, lá na Bahia. O ACM. Eu fui lá na casa dele, eu levava, o Matias Macrini pedia para levar agendas, levar alguns mimos para ele. Nossa, ele era educado para receber. Escuta, uma pessoa extraordinária, viu? Antônio Carlos Magalhães. Foi uma experiência muito boa, então, para sua carreira, para sua vida. Você ganha confiança, ganha, digamos assim, experiência, ganha certeza do que fazer, do que propor, mas sempre dentro daquilo, coerência, firmeza de postura, não deixar dúvida. Eu prego dentro desses padrões, né? Dentro desse padrão. Exatamente. Olha, tem muita gente que se deu bem indo pelo ilícito. Eu não gosto disso, né? Sim. Não gosto. Quanto tempo trabalhou na região Nordeste ali, então? Trabalhei 11 anos. 11 anos. Passou pela Bahia, capital. Bahia. E tem alguma cidade? Tem. Jacobina. Jacobina. Posso contar da história de Jacobina? Poxa vida, eu tô curioso de você, Kleber. Eu só não lembro o nome da loja e o nome da pessoa, mas vamos estimar assim o seguinte. Nós tínhamos um vendedor lá em Salvador que eram 3 vendedores que viajavam para o interior, né? E lá tinha um que viajava e uma das cidades era Jacobina. Era a época da seca, meu Deus do céu. Você andava com o carro, com a pista como aqui, levantava aquele pó. Porra, mas como? Era seca, as árvores, era só os galhos. Seco. Tudo cinza. Poeira, até as folhas das árvores tem poeira. Chegava no hotel, meu Deus do céu, sujo. Mas era assim. Muito bem, então lá em Jacobina, ele se dava muito bem com um lojista que tinha, acho que 5 lojas pequenas, lojas médias assim, vai. Sim. Como uma pequena rede, digamos, que trabalhava com eletrodoméstico e linha branca de uma forma geral. Mas quando eu fui com esse meu vendedor lá, eu digo, mas hoje nós vamos ter que fazer um bom pedido aqui. E vai, conversa de cá e conversa de lá, e a coisa não fluía. Chegou uma hora que eu disse assim, escuta, amigo, o nosso pedido. Cara, nós vendíamos lá 10 televisores, 10 não sei o quê, 5. Eu digo, não, nós vamos ter que vender muito mais, porque olha aqui, a qualidade do produto, nós treinamos, vocês se dão bem. Então eu vou dobrar. De 10 para 20. Digo, mas que isso não dá. Porque ele tinha me dado já anteriormente, antes dessa conversa, ele me falou quanto ele vendia dos outros. Você já sabia do potencial dele? Não, já sabia. Digo, mas não pode, rapaz. O que é que impede de que a gente aumente ou cresça tanto quanto os demais? Eu não quero tirar ninguém, mas eu quero crescer. Não, veja bem, vi aquelas histórias todas. Mas enquanto isso eu já tinha notado o seguinte, a mesa dele era uma mesa com tampo de vidro, tinha tudo do Flamengo. Lembra, tinha uma revista chamada Cruzeiro. Nossa, essa então as reportagens eram do Cruzeiro, dos jogos, as fotos na parede, cheio de tudo do Flamengo. Olha o time do vendedor, hein? Tudo do Flamengo. Eu ali Segue só de uma butuca. dica aí, ó. Presta atenção. Presta atenção. Aí eu disse assim, tudo bem, então vamos lá, eu vou ficar com esse pedido. Putz, vou sair triste daqui, viu? Eu disse, não fique triste, né? Então tá bom. Digo, mas eu vou mudar essa história, viu? O senhor é que sabe, o senhor deve conhecer como fazer. Digo, eu dependo de você, viu? E do meu vendedor aqui. Tá bom, a próxima vez a gente vê. Depois,
como nós estávamos no início, nós ficamos uma semana viajando, eu falei para o meu vendedor à noite no hotel que fomos em outro local, eu digo, olha, eu vou mudar essa história, viu? Ele, você vai mudar? Vou. Mas como é que você vai mudar? Que legal. Acontece o seguinte, que naquela época não tinha celular. Eu do hotel liguei para o Sérgio Murilo, que era o meu... Porque como eu trabalhei no Rio, digo, Sérgio, é o seguinte, contei toda essa história para ele, digo, eu preciso da tua ajuda. Digo, o que você precisa? Eu quero comprar uma camisa do Flamengo, ou conseguir uma camisa oficial do Flamengo, que eu vou quebrar um cara aqui. Foi dizer assim, ó, daqui 20 dias, lembra que nós vamos ter a nossa reunião anual em São Paulo? Faz o seguinte, quebre a tua passagem ficando aqui no Rio, venha cedo aqui no Rio, e nós vamos no final da tarde para São Paulo. Que estratégia. E nós, nessas alturas, eu já vou lá no Flamengo, comento com a assessoria de imprensa, e nós vamos conseguir essa camisa. Digo, opa, chegou o dia, e lá fomos. Chegamos lá, aquela coisa toda, eu meio, jogo treino do Flamengo, Zico estava se preparando para ir para Udine. Daí 2 meses ele ia embora. Para jogar no time da Udinese. Udinese. Caramba. Bom, aí acabou o treino, o Zico já sabia. O que ele fez? Turma, vem cá, turma, todo mundo aqui, vamos assinar uma camisa. Que é aí isso? Todo mundo assinou a camisa, daí ele pegou assim, cadê a segunda camisa? Aí o cara, tá aqui a segunda camisa, agora isso aqui eu vou assinar. Então, 2 camisas, uma só do Zico. Meu Deus, cara, eu gelei o corpo. Resultado, eu e o Sérgio Murilo fomos embora no final do dia para São Paulo, aquelas camisas, eu vou ficar com essas camisas, não é possível. Aquelas camisas eu guardava assim, viu? Resultado, fomos para a convenção, aquela coisa toda, voltando para Salvador, eu falei pro vendedor, escuta, marca lá para Jacobina, nós vamos visitar de volta lá. Ei, Jacobina. Quando é que nós vamos lá? Daqui 2 semanas. Eu digo, então daqui 2 semanas nós vamos lá. Fomos lá, era uma loja, era assim, ela era toda marrom, e as portas e as janelas, elas tinham o acabamento era verde. Os detalhes ali em volta. A verde daquela cor ali, ó. Sim. Aquele verde ali. Então se destacava, um marrom e aquele verde, né? Cheguei lá e o meu vendedor não sabia o que eram aquelas 2 caixas, porque eu levei minha mochila, isso faz parte do meu negócio. Eu não contei para ele. Olha só, não, eu só tinha colocado, viu? Eu só tinha colocado um X naquela que era do Zico. Eu pus bem no cantinho assim um X, que eu digo, essa aqui é a segunda. Resultado. E começamos, e cai de lá, diz, você me prometeu, então nós vamos ver puxa vida, o teu produto, eu quero ver como é que tá, olha que não sei o que. E veio com uma série de desculpas, já começou assim. Digo, mas não pode, viu? Nós vamos sair daqui hoje mudando essa história. Bom, vamos ver lá, então, de repente vamos fazer de 20, vamos para 22, para 20, não, negativo. Eu não saio daqui hoje se eu não resolver a nossa vida aqui dentro. Digo, mas como? Digo, vamos fazer assim? Me dá 1 minuto. Fulano, pega lá no carro aquelas 2 caixinhas lá. Eram as caixas essas de presente, né? Sim. Só que eu não pus muito detalhe para não ficar assim. Ninguém sabia o que muito tinha. Muito chamativo ali. Para não chamar atenção. Eu olhei qual que tinha o X, botei de lado assim. Digo, faz um favor, abre essa aqui. Ele abriu, amarelou. Faltou ar. Pediu água. Gritou para a turma para ver lá. Sacudia aquela camisa, ele estava trêmulo. Ele viu lá os jogadores. Olha só. Mas ele veio para o meu lado, me abraçou. Fique de cá, e de lá, e tal. Digo, agora senta lá, vamos continuar a conversa aqui. Agora eu vou te dar mais isso aqui, vamos abrir essa aqui. Quando abriu aquela... Assinado pelo Zico. O cara pulava. Bebeu água. Emoção, né? Fez um escândalo lá dentro. Digo, é hoje. Olha só a percepção, foi. Hein? Aí eu disse assim, bom, amigo, agora... Ele, meu Deus, você acabou comigo. Vamos fazer o seguinte. Você disse aquele dia, eu guardei. Eu lembro do que você falou que você ia mudar. E ninguém nunca fez isso comigo. Hoje nós vamos mudar. Nós saímos lá com 130, 140, uma coisa assim. Produtos? De pedido? De TV. De pedido. Imagina, de 15, 20 para 130. Ela aumentou só 100 dali para frente, sim,
E dali foi calculadora, foi aparelho de som, nós passamos a liderar a venda. Olha, poxa! Um detalhe, por causa da... Que tacada de mestre! Ainda bem que ainda bem, né? O senhor não está atuando mais, né? Nas vendas, eu estou do Bahia, mas não... Não, viu? No jogo do Bahia, deixa eu te contar uma, então. Eu, minha mulher, olha aqui, ó. Aqui, jogo do Bahia, na Fonte Nova, eu, minha mulher e as crianças eram pequenos. Fomos assistir um jogo do Grêmio e o Bahia. Putz, fomos naquele lado lá, só nós de camiseta. O resto do mundo pelado, porque é um calorão, a torcida sem camisa, sem nada. Certo. Ou a camisa no pescoço, aqui. De repente o jogo vai e vem, 1-0 pro Bahia. É aquela turma lá e nós quietos ali. Aquele fervo. Nós no meio da torcida do Bahia, imagina, só nós ali, né? E a turma começou a nos provocar. E de repente 2-0 pro Bahia. Era pouco 2-1. Opa, aí 3-1, falei para minha mulher, já eram os 35 do segundo tempo, falei para minha mulher, olha, quer saber de uma coisa? Vamos sair devagarinho, porque nós vamos ser linchados daqui a pouco. Mas a torcida foi muito educada conosco, viu? Na foi Bahia... muito educada, aí eles começaram a gritar, sabe aquela vaia com cantoria, onde não nos ofenderam. Eles não nos ofenderam porque viram que tinha uma mulher e tinha crianças, eles não nos ofenderam, mas nos deixaram... Puta, o estádio veio para cima de nós. Eu digo que o diferencial, aproveitando o gancho do querido De Geroni, a Bahia não tem alegria, tem euforia. Rapaz, é surreal você ir no estádio da Fonte Nova, quando a galera começa a cantar o hino do Bahia, muito lindo. É muito bom. Mas retomando aqui, ó. O nordestino tem um senso de humor muito bom, né? Eles são alegres, você chega lá, acho que isso até é relativo ao tempo, né? Porque o calor parece que deixa eles mais pra cima. E olha só como o esporte, em especial o futebol, está ligado na vida do De Geroni. Ele foi pro Belém do Pará, jogou lá no Paysandu e tal, veio para Bahia, foi para Jacobina, percebeu que o vendedor ali, o comprador, era flamenguista, ele foi. Exatamente. O futebol sempre lado a lado com o sucesso do Isso faz uma lição hoje para quem quer empreender, para quem é um representante comercial, que tem que ter uma expertise e aproveitar as oportunidades, né? Você veja, o De Geroni falou que fez uma visita para ele, já fez a leitura do time que ele torce, do que ele gosta, do que ele não gosta. Então, eu acho que tudo isso agrega para um bom resultado, no sentido do quê? De você ter um propósito e ser persistente naquilo que você quer, com sabedoria, na verdade? É verdade. E realmente com propósito, né? Porque o De Geroni falou, não posso deixar de vender para esse homem, ele tem um potencial, eu sei quanto que ele vende, eu sei que ele pode ser um bom cliente nosso. Então, e a percepção, ele conseguiu esse propósito. Até aproveitando, viu? Porque vender, todos somos vendedores, né? Até o médico é vendedor. Exatamente. Ele vende o serviço dele, né? O vendedor... Olha, tem tanta gente que se ilude dizendo que o bom vendedor é aquele que fala muito. É o contrário, é aquele que quase não fala. Escuta mais, né, presidente? Escuta, observa, faz as perguntas mais assertivas. Porque quando ele tem à mão aquilo que ele está ali... A informação que vai trabalhar a favor dele, né? Aí ele vai trabalhar, aí ele desmonta, aí ele consegue. E ainda mais que hoje tem tanta ferramenta disponível, hoje em dia o cliente sabe muito mais do que aquele que está vendendo até, né? Exatamente. É comum isso, né? Eu quero fazer uma pergunta. Viu, só para nós não cortar essa linha de raciocínio, eu lá. acredito que as vendas, ela está mais relacionada às pessoas do que ao produto. Exatamente isso aí, né? Exemplo disso foi esse sucesso que você acabou de falar. Parabéns pela tua conclusão. Você é jovem, parabéns pela tua conclusão. O bom vendedor, ele normalmente, via de regra, ele tem um bom produto, mas ele precisa apresentar a força dele, a energia dele, os recursos emocionais que ele tem, nunca para enganar alguém ou tirar proveito de alguém. Porque se ele fizer isso, ele vai ser descoberto já. Exatamente. Ele não vai longe. Não vai. E tem muitos vendedores de um negócio só, né? Faz uma vez e daí já acaba
como é que diz? Só quer resolver o momento. E não é assim, a gente sabe que... Ele está preocupado com aquele negócio. Não pode, tem que estar preocupado com aquilo que eu... Por isso que eu digo, quando falo em bom atendimento, eu digo, não é bem isso. É bom entendimento. Exatamente. O cliente, por exemplo, quando você vai, por exemplo, na minha loja lá de carro, atender bem é obrigação, meu Deus do céu. Mas Sim. Eu tenho que entender o que você vai fazer lá. Você não vai comprar água, você não vai comprar sapato, nem fazer consulta médica lá. Sim. Você vai lá para ver um automóvel. Eu quero comprar um carro. Então eu preciso saber, entender o que é que você está procurando, o que é que você quer, afinal. Ele é para uso de família, é para viajar, é para conforto. É para trabalho. Como é que você está disposto, qual é a tua disponibilidade financeira? Enfim, vamos encontrar juntos o caminho daquilo que está disponível. E se não tiver, digo, escuta, Paulo, isso que você está procurando, hoje eu não tenho. Se você puder esperar, ou tem lojas tais que talvez lhe atendam, mas nesse momento eu não consigo atender você. A clareza, né? Se não for assim... Entender e atender a necessidade do cliente, né? Isso é muito importante. As duas seguem uma em seguida a outra, né? Mas atender bem é obrigação, né? É verdade. Com certeza. E atender bem o que é? Ser educado, ser transparente, jovial na hora de falar, aquele sorriso natural, né? Não é, e outra também tem que ter muito cuidado, que tem gente que se atreve, né? Quase que cantando a mulher, quase que cantando, sabe, essas já coisas fica uma assim, coisa muito forçada e às vezes deselegante, né? Deselegante. Isso é muito chato. Isso não vale, viu? Isso aí olha, não é só na venda, vale. Mas em todas as áreas é muito chato, né? Porque fica um ambiente meio pesado não é bom. Acaba ficando desconfortável, né? Exatamente. Meu amigo Val, cortei tua pergunta, pode ir. Não, o que eu queria só perguntar para o Dejanir é o seguinte, a gente vê que o dinheiro não aceita desaforo. Não. Tem pessoas que monta com 100 mil. Aí vai, poxa, fulano não deu certo. E tem pessoas também que montam ali uns secos e molhados, ali um mercadinho, e com o passar do tempo ele cresceu, ele está tentando montar a segunda loja, para ser um bom empreendedor. É uma arte quase isso. Tem que ter disposição, vontade, saber que tem coisas que são decepcionantes, tem pessoas que são, que se ele não entender de pessoas que o traem naquilo que ele tem como propósito. Assim, o mercado é competitivo, né? Eu não vejo positivamente aquele que busca a solução no negócio tirando proveito. Ele tem que ter, ele tem que mostrar que ele precisa ter lucro. E a pessoa que está comprando tem que entender que é necessário ter lucro. Se não tiver lucro, qual é a continuação que ele vai ter na vida e as garantias daquilo que foi acertado em qualquer negócio, né? Uhum. Então tem que ter isso tem que estar bem definido, viu? Se não for assim, olha, a vida é curta, viu? Tem que estar disposto a pagar o preço, né? Que o comércio exige. Hoje o comércio, qualquer tipo de negócio que a pessoa possa montar. Precisa ter paciência, estar bem informado, ter boas fontes de informação. No caso de carro, boas fontes de fornecedores de compra, né? Exatamente. Porque com isso o caminho fica mais curto, né? Uhum. Ter gente disposta a ouvir não, essas dificuldades normais de que aquele que vai atender, que sabe, olha, nem todos vão lá e compram. Exatamente. Se todos entrarem e comprarem, que negócio é esse? Alguma coisa está errada. E hoje nós vivemos um mundo digital que parece que tem receitas muito fáceis e milagrosas, né? E a gente sabe que no comércio é um processo, né? A gente não pode atropelar essas etapas, porque hoje o crescimento é o quê? Oportunidade de um momento, mas você precisa estar bem posicionado. Então, quer dizer, isso vai determinar tempo, vai determinar toda a tua estratégia de negócio e também a tua persistência. Sim. Porque não é da noite para o dia, a gente sabe disso. Mas olha, dizer para vocês dois o seguinte, eu estou sendo estimulado a ou escrever, ou fazer podcast, ou fazer palestras para contar essas histórias
Eu tenho mais ou menos umas 280 histórias de Pouquinha, vendas, né? do que eu vivi. E a cada história, que lição eu tiro de lá? O que é que eu tirei de lição? Como essa que contamos aqui, né? Sim. Principalmente para muita gente que hoje está querendo o seguinte... Empreender. Empreender. E alguns querem começar e querem ter o resultado daqui a 60 dias. Não é bem assim. Então, contar esses fatos, que não é história que não se... Foram histórias reais. Vividas, que podem mostrar alguma coisa onde a pessoa diz, opa, eu vou ter que mudar a minha estrutura, vou ter que mudar o meu jeito de fazer, vou ter que me organizar melhor aqui, e assim por frente. Essas histórias são de gente extraordinária, tem algumas espetaculares, em todos os níveis que eu posso dizer. Eu posso contar uma bem rapidinho, inclusive da Bahia? Vai pegar cases de sucessos e colocar junto. Vou colocar uma da Bahia. Legal. Mais uma da Bahia, hein, Jacobina? Mais uma da Bahia, lá de Salvador. Em homenagem ao nosso amigo Val Valente da Bahia. Antes do senhor contar a história. Coloca o chapéu aí. Sabe o que é isso aqui, ó? E tem uma história... Que isso aí, rapaz? Isso aqui eu nunca viu. Ele veio hoje com isso aqui. Que isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Não. Não. Eu falei pra ele, traga tudo que... O De Geroni sabe o que é isso aqui? Não. Puxa vida. É natural, gente, não é fabricada, ela é enrugada assim mesmo. Não vai dizer que é aquele negócio que bucha, que faz... Não, essa aqui não é a bucha. Eu te explico já. Antes da história do nosso querido De Geroni, estamos aqui... O pessoal da Bahia conhece, o pessoal da Bahia que está no... Giro 360 está aqui, ó, sempre no oferecimento da Amorim Motos. Você tem um sonho, nós temos o carro. A Amorim Motos fica na São José dos Pinhais. Você sabe que eu nunca gravo aquele endereço ali da loja? Rua Visconde do Rio Branco, número 2657. Apareça Se você tem lá. um sonho, nós temos a chave. Amorim Motors. Aqui tem o carro que você confia. Compra, vende, troca e também financia. Amorim Motors tem garantia. Aqui dá bons negócios todo dia. Na Amorim Motors você é bem atendido. Aqui tem o seu carro preferido. Aqui tem o seu carro preferido. E você roda a cidade inteira, mas vem comprar comigo. Amorim Motors tem seu carro preferido. Amorim Motors tem seu carro preferido. Quer realizar o sonho do carro novo? A Amorim Motors tem a chave. Atendimento humanizado, melhor avaliação no seu usado e garantia do melhor negócio. Rua Visconde do Rio Branco, 2657, São José dos Pinhais. Fone 3058-0333 ou zap 419-9986-3752. Agora, se for de Curitiba, pode comprar na Exclusiva Veículos, que vai estar em boas mãos também, viu? Porque Exclusiva aqui nós temos Veículos. a garantia do nosso excelentíssimo De Geroni, um comerciante Sempre. fora do comum. Vale a pena você ir lá, tomar um café com eles, conhecer os produtos que eles têm para oferecer para vocês, os carros, e eu tenho certeza que você vai ter a garantia de um bom negócio. Qual o nome da loja? Exclusiva Veículos, Curitiba, e Amorim Motors, São José dos Pinhais. Pode procurar que vai estar em boas mãos. Dupla perfeita. Isso aqui, gente, chama-se... Isso aqui é oriundo lá da África. Você acredita? Isso aqui que chama de... Tem umas lisas, chama de cabaça. 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 Ó. Eu pensei que era uma tripa. Não, ela é oca. Você pode pegar aí, meu querido De Geroni. Ó, ela é vinha, é a cabaça. Tem umas que é lisa. Então, o que acontece no Nordeste? Você serra aqui o pescocinho, para poder carregar água. É como se fosse uma moringa. Uma moringa. Você entendeu? E ela tem essa função de deixar mais geladinho? Ela tem um pouco dessa... Essa função não, porque quem tem essa função é a moringa. Sim, diferente da moringa que é feito de argila, do barro. Isso aqui... Isso aqui é muito... Eu tirei a semente aqui para plantar, que isso aqui é do meu amigo lá de Vitória da Conquista, o Zé Cabaça. Então isso aqui, ó, a gente que é nordestino, isso aqui é o chapéu, ó. E você já tomou água na moringa lá na Bahia? Na moringa... Quando você trabalhava lá na fazenda, que rapaz, tirava leite de vaca na moringa...
era nas casas e na roça lá era na cabaça. Legal. Eu até os meus 18 anos e meio eu vivi na roça, plantava e colhia milho, algodão, feijão, lá na Bahia, hein? Cuidava de bode, Que legal. entendeu? Lá Jequié. Agora voltando à história, a segunda história do nosso querido... Eu vou contar a segunda, depois eu queria falar da ACP um pouco. Sim, né? isso que eu já tô Isso. com a pergunta na ponta aqui para falar Isso, da CP. exatamente, que nós temos... Então vamos contar essa história lá de Salvador. Tá. Uma das contas da Sharp era a venda de cotas de consórcio. Aham. Além de tudo aquilo que vendia, tinha uma carteira de cota de consórcio. Acontece o seguinte, a unidade comercial de Salvador vendia pouco cota de consórcio. E quando eu fui promovido de Belém para Salvador, o diretor-geral falou para mim, o Nemer Iskander Saliba, nossa, um baita do executivo, fantástico, fantástico, ele falava pouco, mas era firme. Dizia, olha, Degerano, você vai ter que mudar lá, viu, vai ter que... Então, vá. Chegou um dia que eu falei para ele, Nemer, eu preciso de uma ajuda tua. Dizendo, o que é que você precisa? Eu vou fazer uma campanha de vendas só para cota de consórcio. Então, proponha. Aí depois você me liga, tá? Liguei para ele e disse para ele, eu não vou nem explicar a campanha, mas ela envolvia uma viagem para o Rio de Janeiro, envolvia brindes, tá? uma TV, um almoço, essas coisas, né? Aham. Montamos lá. Muito bem, então no dia que ele aprovou, eu anunciei para a minha equipe, chamei eu acho que era Mauro, meu chefe de venda, digo, Mauro Moraes. Mauro Moraes, digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa campanha e nós vamos ter que dobrar a nossa venda aqui. Nós vendíamos 2.500 cotas, era muito pouco, vamos ter que chegar a 5,5. Olha só. Tem vários lugares ali que vendem muito, né? Resultado, fizemos a campanha, mas tinha um vendedor lá, o Abade, que era bom vendedor, o cara era cheiroso, perfumado, loiro, era um baita namorador, e ele vendia pouco, ele vendia 22 cotas, 24 cotas, aquela coisa toda. Resultado, eu dizia, Abade, mas pô, não é possível, você... o senhor acha que eu posso vender quanto? Eu digo, não é que eu acho que você tem que, a tua venda tem que explodir. Então eu vou melhorar. Aí ele melhorou para 32, 35, e ficava por aí, né? Na campanha, quando nós anunciamos, eu vou resumir. Ok. Quando nós anunciamos, chegou na hora, eu só olhava para aquele polaco lá, o Abade, eu com o rabo do olho assim, olhando para ver a reação dele. Quando anunciamos que ia ter uma viagem para o Rio, o cara se arrumou. Aí eu disse assim, eu acho que agora Mexi com ele. Não, mexemos com ele. Resultado, digo, olha, eu vou fazer uma coisa. Se o vencedor por Rio, eu vou descobrir se tem um jogo do Vasco e Flamengo. Mas ele se coçou, se levantou, se arrumou o cabelo. E eu vou dizer mais. Como é uma noite só, vou fazer 2 noites. Então, 3 dias e 2 noites. E vai ficar naquele hotel ali na Praia do Flamengo, onde eu morei um tempo no Rio. Eu ficava num hotel lá que era dos portugueses. Vai ficar naquele hotel. Mas esse cara levantou, e que isso, que aquilo. Respirava fundo, digo, agora vai. Adivinha quem ganhou? Era 120 dias, adivinha quem ganhou? Ele levou. Mas olha a lição que eu tiro daí. Hein? Ele subiu para 116 vendas. Dali em diante, ele não baixava de quantas vendas que ele saiu? Era 28, 32. É muita coisa, né? Imagina, Olha aqui, ó. 116 vendas. Mas daí ele passou a ter sistematicamente 116, 130, 120, 128. Não baixou mais. Não baixou mais. Sensacional. Ele disse assim para mim, o senhor descobriu o que eu não sabia, o que eu era e o que eu tinha. Destravou o potencial dele. Exatamente. Caramba. Mas dali a história continua e tem outras... Espetacular, hein? Você vê que a importância de uma campanha de venda muito bem elaborada, né? Posso fazer uma pergunta aqui da ACP para o nosso querido Degerone? Pode. Eu quero fazer o seguinte, até o ano passado o senhor estava na presidência da ACP. Dia 6 de janeiro agora. Até o dia 6, então, foi esse ano, não foi ano Sim. passado. Quantos anos o senhor permaneceu na presidência? 3. 3 anos. 3 anos. É só 3 anos. O estatuto é bem claro lá, é 3 anos. E aí renova o outro, né? Foram 3 anos tão gloriosos quanto o meu tempo na Sharp e depois na Prosdóximo, que eu trabalhei 10 anos também, né?
Nossa, eu tive a minha vida, nossa, de gratidão, só de gratidão. Agora eu preparei uma pergunta aqui Tá. que eu acho que faz todo sentido para nós entender como tudo isso começou, a sua história com a CP e o que levou esse envolvimento com a entidade. Olha, quando eu vou chegar no final aqui, tá? Sim. Quando eu dizia para o nosso pessoal da Asobepar, a Asobepar é a Associação dos Revendedores de Automóveis, Seminovos e Usados, onde o Kleber e eu fazemos parte. Eu dizia o seguinte: puxa, nós temos que ter uma bandeira melhor do que a Asobepar. A Asobepar, ela entra, ela vai, mas o sujeito marca, por exemplo, uma visita, diz, olha, dá para ser semana que vem? Não dá para ser assim, não tem que ser assim, não dá para ser de tarde ou amanhã cedo. Tem que ser assinatura, né? Sim. Então, eu entrei na ACP, não vou nem contar porque a história é longa, entrei na ACP com esse objetivo, é fazer com que a Asobepar, e já de cara foi criada lá uma Câmara Setorial que não existia, era a Câmara de Veículos, e eu promovi como coordenador palestras, treinamentos e e eles viram que o trabalho foi dando efeito. Algumas palestras, como por exemplo, Lair Ribeiro. Nossa, lotou aquele auditório para Lair Ribeiro. Poxa vida! Então, eles viram que eu era diferente dos outros. Então, devagarinho eu fui galgando, fui subindo para outros conselhos e cheguei à vice-presidência com o Camilo Turmina. E o Camilo Turmina me indicou para eu ser presidente, por indicação dele. Tinha muita gente que não me conhecia a nível daquilo que eu sabia, porque eu trabalhava, mas também não fazia aquele galanteio, olha, eu fiz, nunca fui de fazer isso. Sim. Os que queriam me acompanhar, que me acompanhassem, os que não quisessem, ficassem de fora, né? E aqueles mais tradicionais da casa, aqueles mais antigos, me viam nos conselhos, mas não me viam assim como um indicado certo. E no fim eu fui indicado, foram 3 anos fantásticos, onde trabalhamos a entidade como uma importante relação com o mercado, com os associados, com a interiorização da ACP, com as associações do interior, extraordinária. A boa relação com o governo municipal, com a Câmara Municipal, com o governo do Estado, com a Assembleia, porque é o seguinte, eu dizia para cada político que o legado do Barão do Cerro Azul era que a sociedade ela precisava estar unida, que de nada valeria, digamos assim, o esforço de alguns se não houvesse uma aceitação de todos, né? Então o político entendeu, olha, você como político depende de mim, eu dependo de você, então nós fomos aumentando essa boa relação, tanto que hoje, o ano passado, nós fomos homenageados nos 135 anos na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, casas lotadas, tanto numa quanto noutra, de reconhecimento pela boa relação que tivemos entre as empresas, o mercado do empreendedor e o mercado do servidor público. Porque o deputado é um servidor público. Sim, o vereador é um servidor público. Eu não estou diminuindo, não, ele é vereador. Sim. Mas ele é um prestador de serviço nosso. Então, escuta, para eu cobrar dele, vem cá, vamos nos aproximar, vamos ver os nossos interesses. E é nessa linha. Então, a história da Asobepar, ela se confunde com esse plano que eu via lá atrás e vinha discutindo para um dia chegar. E tanto que eu deixo a presidência para o Paulo Mourão, que vai fazer com o Kleber. Sim. Kleber é um dos vice-presidentes dessa linha atual. É um dos vice. Eles vão fazer um excelente trabalho. Mas o que nós deixamos lá é uma vida, uma ACP mais humanizada, o lado humano, o GPTW com 86% de aprovação, a melhor empresa para você trabalhar. Dinheiro em caixa. Um caminho pavimentado, né? Puxa vida, fizemos, e olha, não abusamos. Só para concluir, eu disse para o nosso vice-presidente de finanças e para o coordenador da área fiscal, no dia que eu assumi, 2 dias depois que eu assumi, eu disse o seguinte, ó, vocês dois são de minha confiança, mas olha, a história diz o seguinte, 2 mais 2, 4,
2 mais 2 é 4, e 2 mais 2 serão 4 no futuro. Então não venham com história, com não sei o quê, que eu não vou aceitar. E eu vou ficar chateado com vocês. Realmente eles trabalharam, toda a casa trabalhou de forma transparente, não deixando dúvida, nada do ilícito. Sucesso absoluto. Total. Espetacular. E o presidente, eu tenho a honra, o privilégio de ter feito parte dessa gestão, Sim. que eu digo que eu aprendo sempre com ele, em todas as ocasiões, e tenho aprendido e trago isso para a minha vida. E o presidente, ele foi uma pessoa, dentro do conhecimento que eu tenho da história do Barão do Cerro Azul, aonde que ele trouxe isso de maneira muito prática na CP e funcional. Então, é uma pessoa que realmente agrega, tem essa virtude que agrega e realmente soube usar com sabedoria dessa capilaridade que a nossa entidade tem para poder trazer esses bons resultados. Olha, que a nós CP é temos uma hoje. grande marca, é muito respeitada. Ela é a história do Barão do Cerro Azul. Procurem ler, procurem ver aquele filme, O Preço da Paz, que tem no YouTube. O Barão tem uma história ligada a Curitiba e ao Paraná e ao mundo. Preço da Paz. Vamos deixar o link aí, nosso amigo Eduardo. Do filme O Preço da Paz, que o presidente citou aqui como referência, que é o nosso patrono, nosso fundador da Associação Comercial do Paraná, Exatamente. Clube Curitibano, Telégrafo, o que mais, presidente? Fez uma grande história, né? O próprio Passeio Público, ele tem participação lá. A gráfica... Como é que é o nome da gráfica? Meu Deus, esqueci. Bom, mas tudo bem. Impressora Paranaense. Impressora Paranaense. Legal. Impressora Paranaense. Ele trabalhava falando pouco. Trabalhava. Levava as pessoas. Tinha uma luz. Sensacional. Hoje nós temos uma base muito grande que nós trabalhando em cima dessa base, nós vamos ter muito sucesso, né? Em todo esse trabalho. Olha, que já foi construído nessa entidade centenária, né? CP é uma grande marca, muito, muito, muito respeitada. Presidente, agora vamos passar para o público aqui as considerações que o senhor tem a dar referente à associação comercial, o que o senhor espera do comércio automotivo, e deixar um recado aí para os nossos amigos empreendedores, né? Exato. Olha, eu vou citar o nome... Enquanto isso, vai falando aí que eu trouxe um presente para o nosso honrado visitante de hoje aqui, né? É verdade. Vai lá. Eu tenho uma honra de ouvir. Deixa eu te dizer. Ontem à noite, num telefonema muito bom, eu tenho um amigo chamado Edson Vasconcelos, que é o presidente da Federação das Indústrias do Paraná. Pensa num homem trabalhador. Edson Vasconcelos. É um líder trabalhador. Nós conversávamos ontem à noite, escuta, vem vindo eleições aí à frente do governo do estado, vem o presidente da república, os senadores, deputados. Puxa, nós temos que começar a trabalhar para dizer o seguinte, está na hora da gente começar a olhar melhor a área da indústria, a área do comércio, que estamos sofrendo muito. O que é que nós vamos fazer? Então, nós nos provocamos para propor aos candidatos plataforma que possam ser cumpridas, que melhorem a vida do comerciante, que melhorem a vida da indústria. Porque hoje nós estamos apanhando, viu? O agro está indo bem. E tomara que vá mais, que vá continue. Ainda, mas o comércio precisa melhorar. Então nós somos líderes de entidades, e aqueles, no caso Paulo Mourão como presidente, vamos ter que dizer o seguinte, escuta, você é candidato, olha o que nós queremos transmitir e trabalhar juntos na sequência, se você for eleito. Porque se não for assim, fica aquela coisa complicada, onde muitos sofrem. Eu vou usar aqui uma expressão do professor José Pio Martins, que eu tenho digamos assim, uma consideração muito grande. O Brasil privado não está mais aguentando o Brasil estatal. Olha a profundidade disso. Eu vou repetir. O Brasil privado, e de tantos que tem o seu comércio, sua indústria, sua prestação de serviço, não está mais suportando o Brasil estatal. O governo do estado está o governo, de uma forma geral, muito pesado. Tributos, dificuldade, falta de confiança.
Não dá. É preciso refletir isso. É preciso olhar melhor. Exatamente. Ter esse olhar. E a importância do setor, parte de governo, sentar com o setor privado para a gente definir as questões que são fundamentais. Nós, por sorte, aqui no Paraná, até, é o meio oásis aqui. Exatamente. O governo estadual até tem nos ajudado, mas tem que ir mais. Com certeza. O comércio está apanhando muito. O município, graças a Deus, com o Eduardo... O Greca fez um bom governo, viu? Não vamos... Exatamente. Eu tenho até reconhecimento pessoal com ele. Mas o Eduardo Pimentel está fazendo um trabalho exemplar para Curitiba. Principalmente no centro, que a gente precisa muito, mas está trabalhando pela cidade, viu? Então, isso é muito bom. Ele está sempre muito bem apoiado pela Câmara dos Vereadores, onde o Tico Kuzma é o presidente. Isso. É um baita político, trabalhador, como muitos lá são, né? Sim. Então, eles todos unidos conosco, ninguém nos segura, né? E o presidente acompanhou muito o prefeito Pimentel no mandato dele, nesse início de mandato. Olha como são as coisas. Eu mandei para ele hoje a gente troca bastante informações, mas veja como são as coisas. Mandei para ele hoje uma determinada postagem, mandei para ele às 2h03. Sabe que horas ele me respondeu? Às 2h04. Poxa vida. Agora eu quero deixar Agora é o seguinte, aqui, é verdade. Esse presente representa muito a história do nosso... representa. Posso abrir? Porque, por favor. É o nosso atacante do comércio, atacante da Sovepar, fazedor de gol. Okay. Fazedor. Aí, ó, o nosso artilheiro aí, ó. Puta vida. Mas, meu Deus do céu. Aí, ó. Mas, meu Deus do céu. Que o senhor Vicelli que traga muita sorte pro Coxa. Que o Barão do Cerro Azul, onde que ele está muito feliz. Muito feliz. E você vai fazer muito bom. Que lindo, hein? Olha aí, ó. Puta, mas espera. Mas ia mandar autografar, mas a esposa falou, se mandar autografar, vai ter que deixar no quarto. Olha lá, Degerônia, tá aparecendo lá. Que maravilha. Nossa, que bacana. Muitíssimo obrigado. Que bacana. Muitíssimo obrigado, viu? Olha, nada contra os atleticanos nem os paranistas, tá? Sim. Que a gente quer bem a todos, né? Pode deixar ela estendida aqui, tá. seu. A gente quer bem a todos e eu diria o seguinte, que o bom futebol, a competição sadia, salutar, todos ganham, né? Sim. Não vale briga. Não sei se alguém daí gosta de briga lá no terminal do ônibus. Não façam isso, viu? Não machuquem as pessoas. Divirtam-se, faça como nós. Lá na loja nós somos coxa branca. Mas tem uns amigos atleticanos que vão lá e a gente tira sarro deles, eles tiram de nós. É divertido, isso viu? É a saúde do futebol. É divertido, viu? E o esporte é exatamente isso, é para unir, né? O presidente falou aqui um testemunho fantástico, quanto que o esporte une, ele participou lá atrás, exato, foi jogador e também trabalhou com muitos clientes, também presenteando com o esporte, com uma camisa de um time. Então é isso aí, trazer Meu isso. Deus, olha que duas camisas lindas aqui, sim, ó, do Bahia e do Coxa. E esse ano nós vamos nos enfrentar, sim, presidente. Ali, ó, é verdade. Então, meu querido Amorim, é isso aí. Estamos chegando ao final de mais um giro. É isso aí. Deixamos já aqui o convite para o nosso amigo Degerone. As portas estão abertas aqui para trazer esses conteúdos que o presidente falou que vai começar a trabalhar. Tá. Pode tanto nos mandar quanto vir aqui pessoalmente e falar de toda essa riqueza de conhecimento que você tem para nós aí. Se eu contar algumas delas, vocês vão gostar muito. Não importa, nem que a gente faça uns 10 podcasts aqui. Nós vamos criar por pauta já. O Degerone, não é verdade? É isso aí. Isso, e o Degerone tem muito. Muita história para contar e tem muito conteúdo. Eu tenho certeza que você empreendedor, você comerciante, você pai de família, deve escutar isso, todo esse conteúdo que ele tem, que vai ser uma riqueza para sua vida. Mas gente, estamos aqui encerrando o nosso Giro 360 com o nosso excelentíssimo sempre presidente Antônio Gilberto Degerone, que foi uma honra trazer todo esse conhecimento aqui para o nosso programa. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que me dão essa honra de expandir. E olha, volto a dizer,
Eu gostaria que aqueles que nos ouvem, aqueles que vão nos acompanhando, meu Deus, celebrem a vida, é tão bom viver, celebrem a vida, mas celebrem de forma salutar. E olha, dá para vencer os desafios? Dá. Tem coisa ruim no meio, mas tem gente que pode ajudar a sair dessas coisas ruins também, né? Tá bom? Celebrem a vida. Com a frase do Barão do Cerro Azul. Sim. De nada vale a iniciativa de alguns, se não for a união de muitos. É isso aí, uma ótima noite a vocês e um beijo no coração de todos vocês aí. Valeu.